Boa noite, Brasil! Tô imitando um filme de Bollywood que eu assisti, em que a moça é uma radialista, uma moça linda, e ela fala Good morning, Mumbai! Aí eu tô aqui imitando e falando Bom dia, Brasil! Na verdade é boa noite, né, gente, para vocês. Então, boa noite, Brasil. Boa noite, Danilo, Betânia. Vamos devagar esperar as pessoas chegarem para a nossa conversa de hoje. Eu vou fixar aqui sobre o que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o gengibre. E uma grande polêmica que existe é que o gengibre provoca pressão alta. E aí eu quero explicar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente não tem como falar sobre isso sem... Deixa eu fixar isso aqui só um pouquinho, pessoal. Ainda não deu, pin. Pronto, não deu, fixei. Ei, Maria Cristina, Júlia. Então, tava falando sobre o tema, né? Ei, Mariana, Tânia, deixa eu ver quem mais entrou. César, Efigênia, Ana Mafra, Selmuti. Pessoal, muitas vezes as pessoas acham uma coisa de um alimento, né? E muitas vezes a pessoa não questiona e não entende, né? Qual que pode ser a relação disso com a individualidade. E é isso que nós vamos tentar descortinar aqui hoje. Ei, Teca, ei, Sueli, ei, Ellen, Vanete. Deixa eu ver quem mais que tá chegando, que eu adoro ver vocês chegando. E adoro ver vocês mandando os coraçõezinhos. Obrigada, obrigada. Obrigada, Lilica. Parece que o clima hoje não tá tão terrível. E aí eu consegui vestir uma blusa de manga, porque o tempo tá tão quente que eu naturalmente tô vestindo muita blusa de manga, sem manga, né? Hoje tá um pouco mais leve. Janete, Nilza, Lourdes. A Ana ficou bem de vestido vermelho, obrigada, meu bem. É uma bata indiana. Doutora Silmara, Andréa, Sheila, Alice. Deixa eu ver se eu cumprimentei todo mundo. Acho que sim. Acho que sim. Ei, Andréia. Ei, Miriam. Tudo bem? Eu adoro ver as minhas alunas chegando na sala de aula. Eu sinto como se eu estivesse dando uma aula na sala de aula. Você sabe, né, gente? A pessoa é assim, vive de ilusão. Ei, Suzana. Ei, Alice. Tá boa, meu bem? Alice Silva. Alice Maria Silva, né? Eu, Carol. Suzana. Gente, muito legal. Eu quero contextualizar por que eu resolvi falar desse tema com vocês. E a gente já começa a abrir outro tipo de discussão. Ei, Denise. Ei, Diva. Então, a ideia hoje é a gente entender por que eu resolvi falar desse tema, o que esse tema tem a ver com o contexto geral. E eu vou explicar também um pouco do meu trabalho, porque parece que eu falo de coisas demais e tem hora que parece que as pessoas não entendem do que eu falo, sabe? E eu quero tentar clarear isso aqui um pouco. Liva Vitar, Ei, Beth. Obrigada, Diva.
A Diva me mandou uma mensagem agora há pouco, falando assim, você não dorme? Eu falei assim, já tô de pé e bonita para poder fazer live. Eu fico animada demais, né, gente, para falar com vocês. Então, fica parecendo que realmente eu tô com essa bola toda, mas é porque a felicidade me toma, né? Vamos começar? Já enrolamos um pouquinho até chegar pessoas suficientes para a gente começar nosso tema, né? Então, olha só, tem uma caixa de perguntas aqui com uma interrogação. Eu vou sempre convidar vocês para fazerem qualquer pergunta ali, porque fica mais fácil de eu perceber, porque durante a minha fala eu não consigo ver os comentários de vocês. Mas se você tiver algum comentário que você não quer que passe, coloca aqui na caixinha de pergunta com a interrogação, tá bem? Me lembrem, perto do final da live, da gente fazer uma foto ilógica. Se alguma pessoa que estiver aí do outro lado tiver interesse de me fazer uma pergunta ao vivo e online aqui, é só me pedir para compartilhar vídeo e a gente compartilha e você faz a pergunta ao vivo conversando comigo. Eu acho ótimo isso. Então, se você se interessar, me avisa que eu quero e a gente te coloca aqui nesse vídeo, né? Pra gente estar conversando juntos, tá bem? Eu sempre, o meu time, que é muito eficiente, né? Sempre coloca o resumo da live no Instagram, né? Coloca no IGTV, também no YouTube, também no Facebook. Então, fica disponível também se você quiser depois. Elaine, a pergunta surgiu muito depois. Coloca seu comentário lá, que a gente vai achar, a gente vai ver e a gente vai responder. Ou comentário, ou então também a sua pergunta, o que for, tá? Ei, Aurelina. Ei, Emanuel. Eu acho que agora, vamos lá, time completo. Gente, o assunto gengibre está muito mais conectado com o meu trabalho dentro do Ayurveda, ok? O que é o meu trabalho de verdade na rede? O que é o meu trabalho na internet? Por que eu falo de tantas coisas? Eu tenho um curso que eu criei chamado APV, que significa Academia Prosperidade Vital. Academia Prosperidade Vital é um curso em que eu trago as 4 inteligências para a saúde. Agora que eu estou escrevendo sobre isso, né, tentando montar o livro, surgiu uma 5ª inteligência. Mas, por enquanto, são 4. E a gente está trabalhando já para essa 5ª, que vai ser a atualização para o próximo grupo de alunos, mas que eu já conto aqui para vocês, sempre já estou falando isso aqui nas lives, porque se tem uma coisa que eu não guardo é informação. Tudo que eu aprendo, eu gosto de dividir, tudo que eu sei, eu trago aqui para vocês na forma de live, então não tem nada que eu não diga. Então, o APV, ele tem essa característica de trabalhar com a inteligência mental, emocional e espiritual, a inteligência corporal e a inteligência social. Então, eu separo a espiritual da mental emocional, da social e da corporal, física, né? Para fins didáticos. É isso que eu faço. Então, dentro da parte mais física, mais corporal, ótimo, obrigada. Dentro da parte corporal, eu foco muito no Ayurveda, que de tudo que eu já estudei nessa vida, é o que me deu mais resposta para a parte física. Lá na parte social, eu foco no meu trabalho de constelações, porque a gente fala em relacionamentos, né? Os relacionamentos precisam de estar estáveis para as coisas fluírem nos outros aspectos da nossa vida. E na parte mental e espiritual, eu trabalho muito com yoga, coaching, tudo que eu aprendi em relação ao autodesenvolvimento. Então, todos os aspectos do que eu fiz na minha vida para mim, para eu me tornar uma pessoa melhor, eu trago na forma de curso para vocês, tá? Então, por isso que eu falo de muitos assuntos. E a pessoa fala assim, nossa, qual que é o foco dela mesma? Meu foco é a APV,
tá? Meu foco é a academia e prosperidade vital, ou seja, as 4 ou 5 dimensões da saúde. Então, o que aconteceu? Num dia desses, que tem mais tempo, eu postei um vídeo de minutos sobre o gengibre. Não só sobre gengibre, eu vou explicar melhor. E depois esse vídeo se tornou o que a gente, em marketing digital, chama de garanhão. Vocês sabem o que é isso? Olha só, a gente posta às vezes um vídeo e a gente programa esse vídeo para alcançar mais pessoas. Essa que é a ideia do marketing digital, né? Quando você coloca uma grana para essa ideia se espalhar e as pessoas te notarem, as pessoas saberem que você tem um produto online, né? Essa é a história do marketing, né? E teve um público que comentou e compartilhou demais esse vídeo. Então, o vídeo garanhão é aquele que ganha muitos adeptos, comentários, que as pessoas compartilham e falam para as outras, tem isso aqui. E eu acredito que esse vídeo tenha atingido muitas pessoas do Norte e Nordeste, porque o clima lá é mais quente. Eu começo o vídeo falando assim, levantou com calor e sem vontade de sair da cama. E aí, as pessoas que sentem isso, né? Elas se conectam com esse tipo de assunto e elas comentam e tratam de disseminar essa ideia. Bom, e aí a resposta que eu dou é, faça uma água com capim-limão e umas fatias de gengibre. E toma essa água ao longo do dia, que você vai perceber que você vai melhorar essa sensação difícil, né? E aí, quais que são os comentários que contrapõem a tal da água com capim-limão e gengibre? O comentário é, o gengibre, eu não posso com gengibre. O gengibre aumenta a pressão. E porque o gengibre aumenta a pressão, eu não posso tomar o gengibre de manhã. Então, esse é o grande comentário que a gente chama de um comentário negativo, né, a respeito do vídeo, embora seja negativo só por esse aspecto, mas eu quis trazer isso como o mito de que o gengibre aumenta a pressão. Então, por quê? Qual que é a causa principal? O gengibre, ele é um vasodilatador, e isso a pesquisa científica já provou. Se vocês procurarem aí na internet, eu dei uma olhada para saber, tem um monte de gente falando sobre gengibre do ponto de vista físico-químico, do ponto de vista das pesquisas científicas comuns, convencionais, tá? Então, nas pesquisas convencionais, sim, o gengibre aumenta o fluxo de sangue. Vasodilatar significa aumentar o espaço nos vasos para poder a circulação melhorar, ou seja, melhorando a circulação, abaixa a pressão. Pegou? Isso é muito importante ser entendido. Então, se o gengibre é considerado um vasodilatador, e é provado essa função dele, e você usa o gengibre, ele dilata os seus vasos, amplia a circulação, sem constrição, com maior amplitude de circulação, o que você vai ter? Você vai ter um fluxo melhor do sangue, e esse fluxo melhor do sangue quer dizer que favorece descer ou baixar a pressão. Mas, agora vem o mas, sim, o gengibre pode aumentar a pressão em alguns casos. Então, a conversa que eu vou trazer aqui para vocês é dentro do aspecto ayurvédico, né? Eu quero falar para vocês como que a pressão pode também aumentar, caso o gengibre não seja para você, né? No Ayurveda, a gente trabalha com a ideia de individualidade, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem por aí? Tô vendo que tá meio devagar. Estão me ouvindo bem, né? Me dá só um timino para eu saber se está tranquilo. Estão me ouvindo? A imagem tá boa? Tá... Oh, joia. José Afonso, obrigada. Obrigada, Miriam. Então, olha só. Em Ayurveda, todo alimento, toda erva, todo medicamento,
ele precisa ser considerado no seu sabor, na sua potência e nos elementos que compõem essa erva, esse alimento. Então, a gente usa demais os alimentos como se eles fossem medicamentos dentro do Ayurveda. Por isso que a gente fala dessa individualidade. A circulação, ela é muito importante, porque quando nós temos desordens circulatórias dentro da visão ayurvédica, a gente tem uma circulação maior de toxinas. As toxinas que estão lá instaladas nos nossos tecidos, elas precisam circular e, como diz o outro, vazar, né? Elas precisam ir embora nas nossas eliminações. E se a circulação não é tão boa, se ela não é tão eficaz, então essas toxinas vão ficar reservadas e a gente vai ter problemas de excesso de ama significa toxinas, né? Dentro do Ayurveda, em nosso corpo, e com isso nós vamos ter problemas de saúde, tá bom? Então, o que tem o gengibre de especial em termos de rasa, de víria e de vipak e gunas, tá? Nomes difíceis, né? São nomes usados no Ayurveda, mas que eu vou clarear tudo aqui para vocês. O gengibre é uma erva extremamente comum em qualquer lugar do mundo e muito usada na culinária. Vou dar alguns exemplos, né? Na cozinha japonesa, muito usada. Qual que é o cuidado do gengibre, aquele gengibre adocicado da cozinha japonesa? É que muitas vezes eles usam conservantes, ele é uma conserva, na verdade. E se ele usa um conservante que não é natural, pode não ser adequado para o seu organismo. No yoga, no Kundalini Yoga, que é o yoga que eu pratico, existe uma convenção de que são 3 as raízes sagradas, e essas raízes sagradas são o alho, a cebola e o gengibre, que são muito importantes para cozinhar, para você fazer o seu alimento, usando eles nessa medida. Você frita o alho, depois frita o gengibre, depois frita a cebola, e você vai ter um alimento, né, rico nas 3 raízes sagradas. O que essas 3 raízes sagradas fazem conosco? Elas nos ancoram. É muito importante que a gente tenha um olhar para o alto, mas muito apoiados no chão. Então, em termos de alimentação, é muito importante. Agora vamos falar um pouco, é muito importante combinar, né, esses sabores e essas possibilidades. Agora deixa eu falar um pouco para vocês sobre o sabor do gengibre. O gengibre tem 2 características em termos de sabor, que é importante eu colocar aqui. E por isso ele é considerado um tridosha. O que é tridosha, doutora Elaine? Que palavra esquisita que você está usando hoje, né? Tridosha é quando ele é bom para todos os doshas, sem exceção. E aí, aqui eu vou falar qual é o problema de algum dosha usar e que isso poderia aumentar a pressão ou trazer outras consequências, tá? Acompanha aí, segura a onda que eu vou devagar para vocês entenderem tudo. Primeiro, sabor. Qual que é o sabor do gengibre? Ele é pungente e ele é doce. Então, esses 2 sabores, pungente que equivale ao sabor picante, tá bom? Picante e doce. Doutora Elaine, então ele é doce por causa da potência dele. Calma lá. Então, picante significa que ele é poderoso para melhorar a nossa digestão. O processo digestivo é muito melhorado, e aí agora é a hora de vocês anotarem. Se vocês precisarem de notas, agora é importante vocês anotarem. Olha só, o gengibre traz a ideia de melhorar o sistema digestivo, porque ele ajuda então na secreção de enzimas, e com isso favorece a circulação das toxinas e provavelmente, no final das contas, a eliminação. Combinado? Então, sendo picante, ele é indicado para abrir o apetite. Por exemplo, se você usar umas fatias de gengibre bem fininhas, com um pouquinho de limão e sal, se você não está com apetite e você é magrinha e precisa incrementar o tecido do seu organismo, você precisa aumentar seu apetite, então, uma meia hora, 1 hora antes da sua refeição,
você faz um aperitivo de gengibre, limão e sal e come isso, mastiga isso. E você vai ter como consequência um aumento do seu apetite e isso vai te fazer comer mais. Então, muito indicado para as pessoas de constituição vata. Lembrem-se que a constituição vata é aquela em que você tem mais ar e mais espaço éter no seu organismo. Então, você tende a voar, você tende a sair de órbita, seja no plano físico ou no plano mental. Então, você precisa de um assentamento. Então, o gengibre vai te garantir isso, com essa função de ser picante, tá bem? Por que ele é doce? O sabor doce, ele em geral constrói tecido. O que é construir tecido? É quando a gente incrementa a nossa musculatura. Não quer dizer exatamente engordar, entende? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que você fica mais nutrida, com uma aparência de maior nutrição. E isso equilibra de novo o vata, né? E harmoniza também a mente, trazendo neutralidade. Olha que coisa interessante. Ele é doce porque ele tem uma potência, que a gente chama de víria, que é um efeito pós-digestivo, doce. Então, sendo quente, ele produz calor, muito bom para o inverno, tá bom? Muito bom para o inverno. Pessoas que são vata na constituição, elas vão piorar no inverno, porque o vata é frio e o inverno é frio. Então, as pessoas tendem a piorar. E se elas têm dores nas articulações, essas dores também aumentam. Então, o gengibre favorece esse calor interno, tá bem? Ele diminui tecido, mas não exatamente, por ser pungente, não exatamente gordura. Ele diminui excesso de água. Então, ele diminui um pouco de tecido conjuntivo, tá? E água, um pouco de água. Se ele for usado fresco, outra coisa muito importante falar é que ele é um expectorante para o pulmão. Vocês, aqui nos comentários do Instagram, quando a gente fez a chamada da live, tem um comentário da APW, que é uma querida coach do meu coração, que ela fala que lá no sul, ela mora no sul do país e eles passam por um inverno bem rigoroso, né? E ela fala que eles usam o gengibre com mel e limão para poder tratar e prevenir resfriados, justamente porque ele tem essa função de expectorar. Ele traz o muco, né, de baixo para cima e ele elimina esse excesso de muco. Então, ele abre a circulação celular no nível também do pulmão. Eu vou falar onde que ele age mais, quer ver? Eu anotei isso aqui porque eu tenho que dar uma coladinha. Ele age no sistema digestivo, como eu já disse, no pulmão e na circulação. Então, isso não tá difícil da gente entender, né? Então, ele tem essas duas qualidades. Olha que interessante. Ele tanto constrói tecido quanto reduz. Olha que legal. Então, por isso que a gente chama ele de tridosha. Quando a gente usa o gengibre fresco, ele vai umedecer os tecidos e vai ficar um pouco mais difícil de ser digerido, por causa de ele ser líquido, pesado, essa natureza, né, mais aquosa, que dá água, a água tem mais peso, né, então vai ficar um pouquinho mais difícil de digerir. E se você encontra ou usa ele seco, ele tende a secar os tecidos, então dá um efeito mais agudo, então na hora de tratar um resfriado, se você puder usar ele seco, é legal. E é facinho de secar. Se você deixar o gengibre picado aí na sua casa, em algum lugar, no verão ou no sol, assim, ele seca rapidinho. Depois você pode, se você tiver um triturador, você pode triturar e fazer o uso dele como chá. Ou você pode comprar ele já na forma seca e também na forma em pó, tá? Aí fica um pouco mais fácil de digerir e é melhor para trabalhar essa coisa da expectoração, da eliminação, tá? Doutora Elaine, ele funciona se ele for fresco? Funciona também. A gente tem uma panaceia que a gente indica para fazer quando a gente está resfriado e quando a gente quer aumentar a imunidade. E essa panaceia usa limão, gengibre, sal do Himalaia
e limão, gengibre, sal e açúcar mascavo. Então, eu acho que vocês têm, quem está as minhas alunas todas têm isso, né? E se tem alguém aí que não tem essa panaceia, a receitinha dela, avisa pra gente que a gente disponibiliza para vocês, ou lá no Telegram, ou em algum outro local para que vocês tenham acesso a isso, tá? Gente, então, gengibre tem contraindicação, doutora Elaine? Claro que tem, né, gente? Primeiro eu quero dizer que tudo em grande quantidade não é bem indicado. Tudo que é demais passa da conta, tá bom? Então, nada demais é adequado. Mas contraindicações seriam quais? Seriam refluxo gastroesofágico, quando você tende a voltar líquido ácido do seu estômago para o esôfago. Então, nessas condições, por causa de o gengibre ser muito quente, ele pode aumentar esse calor, porque aí o refluxo traz a queimação, a famosa azia, né? E aí essa sensação de queimação, ela pode ser potencializada pela picância do gengibre, tá bom? Úlceras, quando a pessoa tem úlcera gástrica, úlcera péptica, então ela também deve evitar, ela deve prestar atenção, porque pode dar uma irritação por conta da picância do gengibre. E também se você tiver com calor excessivo ou com um aumento muito grande do suor. Por exemplo, eu tenho vivido isso na menopausa, às vezes vem aqueles calores, vem aquela transpiração excessiva, e o gengibre ele pode potenciar esse calor. Quando? Quando eu uso para mais. Então, por exemplo, eu não uso agora nessa fase que eu tô tendo esses calores, mais o calor excessivo aqui da Índia. Aí eu não uso, mas eu uso ele na minha água. Então, uma fatia, 2, 3 fatias na água, num litro de água, você deixa essa água ali e vai tomando ao longo do dia, porque ele ajuda em muitas coisas, mas bem leve, porque aí não tem tanto problema. O problema é se você concentrar ele bastante. Aí pode te dar problema. Por exemplo, na forma da panaceia, ele é muito concentrado. Aí as pessoas precisam evitar quando tem essa queimação, esse calor excessivo, tá? Então, o que eu quero contar para vocês é que do ponto de vista da unicidade de cada um de nós, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu acredito que eu seja uma Pitta Vata. Sendo uma Pitta Vata, eu tenho excesso de fogo, que é do Pitta, né? O Pitta é fogo mais água, e tem um excesso de ar e espaço, ar e éter. Então, eu tenho que estar sempre controlando esses 4 elementos dentro de mim, mas é muito comum acontecer de que o meu Pitta Vata e o Pitta Vata de alguém que esteja aqui ouvindo essa live seja muito diferente, muito pessoal, entende? A quantidade desses elementos é muito particular no caso de cada pessoa. Então, se eu usar a receita que eu dou nesse Minuto Garanhão, que circulou a internet aí, que fez muita gente compartilhar. Se eu dou essa receita, tipo, erva cidreira, desculpa, não é erva cidreira, é capim-limão, que é o capim-cidreira. Capim-cidreira, você coloca uma folhinha só e 2 ou 3 fatias de gengibre na água, para você tomar ao longo do dia, gente, isso não vai comprometer a sua pressão de forma alguma. Isso não vai comprometer também o seu Pitta, especialmente porque a erva cidreira, quer dizer, o capim cidreira, ele vai dar a qualidade de calma, né? E de esfriar. E o gengibre vai dar a qualidade de te dar energia, te dá vontade de sair da cama, entendeu? Por isso é a combinação das 2 coisas. Quando a gente combina 2 ervas, uma alivia o efeito desagradável da outra. Então, essa receita que eu dou na internet, ela nunca vai aumentar a sua pressão. Esquece isso é mito. Vai aumentar a sua pressão se você aumentar a dose desse gengibre e não combiná-lo com uma erva que seja refrescante. O capim-cidreira é uma erva refrescante. Então, a combinação das 2 vai dar um bom baião, entendeu?
uma boa dança, uma dança daquelas, um parceiro bom de dança, sabe? Gente, você sabe que eu adoro dançar de par, né? Então, parceiro bom de dança, a gente reconhece na primeira pegada, assim. Pegou ali, você já sabe se a pessoa é boa ou não é boa para dançar. E assim é a combinação de duas ervas. Gostaram dessa metáfora? Então, olha só que bênção conseguir falar o tema todo em meia hora. Agora eu quero saber de vocês as suas dúvidas e quero responder todas elas. Tá certo? Já tem uma pergunta, eu acho que já tem uma pergunta aqui. Deixa eu olhar. Deixa eu ver aqui essa caixinha de perguntas, tem uma pergunta legal. A Cláudia Mendes perguntou assim pra mim, se eu conheço a Preta Di, eu não sei se fala Preta Di ou se fala Preta Di, mas deve ser Preta Di, né? Conheço sim, é uma indiana da região de Tamil Nadu, sei quem é demais, gosto dela. A Beth perguntou assim, pasta de amendoim faz mal para o intestino? Deixa eu responder isso primeiro. Pasta de amendoim pode fazer mal para o intestino, por quê? Porque o amendoim, ele tem uma facilidade enorme de produzir um fungo dentro dele. Assim, dependendo do jeito que ele foi armazenado, aonde que ele foi guardado, quanto tempo que ele ficou disponível para ser consumido sem estar bem cuidado, úmido, sabe? Porque o amendoim, quando ele não é torrado, ele carrega uma umidade dentro dele, né? E essa umidade pode provocar um fungo, que tem até um nome que agora eu não estou me lembrando. E esse fungo, sim, ele pode ser muito ruim para o intestino, tá? Então, essa é a história do amendoim. Biozinha, sim, a nossa live vai ficar gravada e vai estar disponível no Instagram, no Facebook, todos os nossos canais, tá bom? Andréia Salles está perguntando, pode tomar o gengibre em pó? Claro que pode, dependendo se você não é uma pita excessiva, tá? Se você for pita demais ou tiver calor demais, toma mais cuidado. Agora a gente está vivendo uma divergência de temperatura, né? Enquanto vocês aí estão com frio, eu estou aqui com calor. Então, vocês têm que me lembrar que vocês precisam de ajuda para aliviar o frio. Quando eu estou vivendo esse frio, esse inverno no Brasil, eu uso uma masala tea. A masala tea, que é um chá, né? Chá de masala, que eu mais uso e que tem no Brasil, que eu recomendo de montão, é o Sat Chai, que é produzido pelo nosso grupo de yoga aí no Brasil, em Belo Horizonte. Ele tem uma qualidade excelente, ele é maravilhoso para aquecer nosso corpo e ele também é bom para dar energia. Então, um sachê dá para você fazer 700 ml a 1 litro de chá e você pode tomá-lo morno, né? Ou você pode tomá-lo quente. Um jeito que eu gosto muito de tomar esse chá é usar um pouco de... Sabe como faz com um café com leite? Eu faço o chá e coloco um pouco de leite de castanha, qualquer castanha, leite de coco, leite de castanha mesmo, e tomo esse pingado. Ele te dá força para o seu sistema nervoso, ele te dá estabilidade no seu sistema digestivo, e ele ainda aquece, te energiza e é um alimento delicioso. Ai, doutora Elaine, que diferença que tem de café com leite? Tem aquela diferença que meus alunos já sabem quando a gente fala sobre compatibilidade alimentar, né? Que café com leite não serve para nada, serve só para alimentar a nossa saudade de casa, em nossos tempos da infância, né? Para quem usou isso na infância. Por quê? O leite, a parte boa dele é o cálcio, e o café tira o cálcio do leite. E o café, a parte boa dele é o amargo, e quando você usa o leite, alivia esse amargo, então talvez não faça tão bem. E o café tem essa coisa de ser torrado, então ele é muito oxidado.
Então ele dá energia, sim, com certeza ele dá energia, ele acorda a gente, mas o Sat Chai faz isso sem te dar nenhum efeito desagradável, tá? Mesma coisa, é um chá com ervas altamente potentes, quentes, de natureza quente. Então essas ervas, elas vão trazer para você mais calor. É muito bom no inverno e talvez não seja tão bom assim no verão, de acordo com a sua constituição. Não tem nada a ver com os problemas de saúde que você carrega, tá bom? Acho que eu respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para responder aqui. A Teca tá perguntando assim, gengibre sozinho, então, não é bom na menopausa? Depende, Teca, depende, olha só. O gengibre sozinho, ele pode aumentar a sua digestibilidade. Mas se você combina ele com alguma coisa, você tem o melhor dele. Então, vamos dizer, você diminui um pouco a picância, que é o que faz aumentar o calor, e você aumenta a natureza doce quando você coloca, por exemplo, canela. Se você misturar canela e gengibre, você vai ter mais do doce. Em compensação, são dois elementos muito quentes. Então, no inverno pode ser muito bom, mas no verão mais menopausa, talvez não seja muito bom. Então, tudo a gente tem que pensar. Por isso que a gente elaborou um curso, porque é muito difícil a gente explicar ou dar uma receita pronta, sabe assim? Tipo, agora eu vou dar uma dieta para você. Vou dar uma dieta para você e uma dieta para você. É muito complicado. Eu incentivo os meus alunos a criarem a própria dieta, porque você tem que testar em você como é que você se sente. Por exemplo, no inverno, eu tomo essa massala diariamente. Mas no verão, eu já não tomo todo dia. Já não consigo. E aí, é uma coisa muito mais minha do que exatamente fruto de uma determinação de dieta, entende? Então, essa individualidade, ela precisa ser conhecida. Por isso que a gente bate tanto na tecla do autoconhecimento, pessoal. Os cursos são porque eu entendi na minha vida como médica que autoconhecer é muito mais importante que eu ficar te dando receita para você ficar tomando remédio e dependendo de mim. Eu quero criar estudantes que sejam completamente autônomos e livres e independentes, tá? A Sandra tá falando, Sat Chai, adoro! Tem memória de clínica do ser, yes! Isso mesmo, Sandra! Legal você lembrar disso. Saudade, né, desse tempo. Aí a Lúcia está perguntando assim, capim-cidreira mais gengibre tem que ser utilizado como chá ou só coloca na água para beber? Posso beber todos os dias, várias vezes? Sim, sim. Se você não colocar açúcar, é uma água saborizada. A água saborizada tem efeito de água, você pode pôr sem ferver. Aqui na Índia, a gente tem água filtrada e eu ainda fervo a água que eu vou tomar. Por precaução, né, gente? Pura precaução da pessoa que tem um sistema digestivo que precisa de muitos cuidados. Então, eu fervo a água e às vezes eu coloco ela quente no gengibre e na erva cidreira. Aí potencializa mais o gosto, mas não precisa de potencializar mais o gosto. Você pode colocar na água fria e pode tomar o tempo todo. Isso significa água odorizada. Doutora Elaine, meu calor tá demais. Vamos supor, você me vai perguntar, doutora Elaine, meu calor de menopausa tá demais. Eu preciso de alguma coisa que alivia. Então, ao invés do gengibre, você vai colocar óleo essencial de... o nome tá fugindo aqui da minha memória. Deixa eu lembrar. Ai. Eu usei demais e foi muito bom para mim. Usei até na forma de creme e óleo para passar no corpo. Gente, como é que chama? Eu vou lembrar até o fim da live, eu prometo lembrar, tá bom? Aí é muito legal fazer uso disso, se tiver no inverno, no creme ou num óleo, ou se tiver no verão, talvez você não consiga usar um creme no corpo, mas pinga no chá ou pinga na água esse óleo essencial e toma.
Erva doce, lembrei. Erva doce. Erva doce, na forma de óleo essencial, para menopausa é excelente, vale a pena. Ou usar na forma de chá, ou você pode usar também na forma de água odorizada também com a erva doce, que fica muito legal, fica muito bom, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Alice está falando, isso te torna mais independente, né? Sim, independência e autonomia para mim são lemas. Saúde, independência, autonomia são lemas. Eu admiro as pessoas que têm saúde com independência e autonomia. É por isso que eu gosto de ensinar, né, Lilica? Essa é a ideia, tornar vocês pessoas cada vez mais autônomas e pessoas que cuidam da saúde, não que descuida, que deixa para lá, sabe? Que tem realmente atenção nisso. Quantas gotas na água, aí vai depender. Solange, eu coloco, quando eu vou fazer uma coisa para passar no corpo, eu coloco 3 gotinhas num pouco de óleo já na minha mão, já esfrego assim e passo no meu corpo. No chá, de 1 a 3 gotinhas numa xícara. E se eu for fazer 1 litro de água, aí você tem que aumentar e vai testando o paladar para ver se fica legal, tá bom? A Jamília está perguntando, qual a proporção de capim cidreira e gengibre? Se for para água odorizada, eu uso uma folha de capim cidreira. Gente, que luxo! Eu tenho aqui no meu quintal na Índia um bancho, né? Uma erva cidreira plantada, um capim cidreira plantado. E aí eu vou lá, colho uma folhinha só, ponho no meu litro de água, vou te mostrar o litro que eu uso. Tá vendo esse litro de água ali? Eu ponho naquele litro ali e tomo, sabe? Para refrescar, porque ninguém tolera o calor de sensação térmica de 44 graus. Ai, ai, ai. É muito difícil para mim. Não. Então, tá bom, Jamile? Essa é a proporção, assim. Eu ponho 2 ou 3 fatias. Eu não gosto de muito gengibre, não posso nesse momento com muito gengibre, então eu coloco 2 fatias. E coloco uma folhinha de erva cidreira. Mas, por exemplo, minha colega que mora aqui comigo, ela coloca 3, 4 folhas e 7 fatias de gengibre. Mas aí é o gosto, eu vou falar, a gosto do freguês, né? Cada um vai ver o que é melhor, tá certo? Pra si. Gente, adorando esses corações, estou vendo todos, tá? Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para eu responder, que eu perdi. Pode tomar o jejum pró, isso eu já falei. Gente, acho que eu respondi tudo daqui. Deixa eu ver daqui. Deixa eu ver da caixa de perguntas se eu respondi tudo. Bom, Silvia, você perguntou de aromas e doshas, né, meu bem? Tem muito assunto sobre isso pra gente conversar. Então, hoje eu dei uma pequena palhinha aí, mas no curso, né, você tá no curso com a gente vai falar bem sobre isso, tá bom? Como usar esse gengibre? O vata é no inverno? Sim, o vata agrava no inverno. Então, sim, é bom usar o gengibre no inverno para o vata. O vata aumenta o apetite o vata, quer dizer, o gengibre aumenta o apetite do vata, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, e aí eu acho que ficou entendida essa história da hipertensão, né, gente? Se pode, se não pode, como que usa, não ficou? Acho que isso ficou claro. Então, não tem dúvida sobre essa coisa da hipertensão. A doutora Elaine, e que mais que é bom para hipertensão? Já que a gente falou, né, do tema pressão alta. Gente, pressão alta não combina com excesso de sódio. E sódio está presente em todo alimento industrializado, porque o sódio que está presente também no sal de cozinha, ele é altamente conservativo. E todo excesso de sódio vai culminar num problema de poder aumentar a sua pressão. Então lembre-se que o sódio não está presente só por exemplo, no sal. Ele está presente, por exemplo, em refrigerantes, sabe? Refrigerante dietético, então pior.
Cuidado com isso. Se você quer controlar a sua pressão, você precisa prestar atenção nesses tipos de alimentos, enlatados, salsicha tem sódio demais. Bom, eu tenho hora que nem lembro que esses alimentos existem, porque para mim isso não é alimento, né, gente? Vocês vão me desculpar aí quem come salsicha, mas para mim salsicha não é alimento. Fica atento, conservante, corante, tudo isso você tem que ter cuidado, porque pode ter um excesso de sódio e contribuir para aumentar a sua pressão, se você tem problema de pressão. As pessoas que têm problema de pressão também precisam de atividade física. Não dá para cuidar da sua pressão sem atividade física. E se as pessoas estão fora do peso, precisam de emagrecer. Cigarro e pressão alta não combinam de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que foi isso que eu anotei para dar de dicas para vocês. E a Selma está perguntando, é bom usar água com um pedaço de gengibre na água para tomar o dia todo? Dependendo da sua constituição, sim, dependendo, não. Então, vai ser de acordo com a sua necessidade para aquilo que você está pensando em usar. Respondi tudo, pessoal? Acho que sim, né? Que bom, hoje a gente tem tempo. A última live com a Lu, a live terminou antes de eu falar tchau. Ai, senti muito de eu não ter cuidado tão bem do tempo assim. Vocês me desculpam, tá, gente? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta da caixa que eu tenha esquecido. Lilica, obrigada por ter me ajudado com essa caixa aqui de perguntas, foi muito bom. Só que ela não quer abrir mais não, o que será? Isso. Alguém quer me fazer alguma pergunta ao vivo, pessoal? A Ana falou, eu sou cafa e adoro gengibre. Hoje mesmo tomei sopa de abóbora com bastante gengibre. Minha pressão é baixa. Posso continuar usando bastante o gengibre? Excelente. Porque para a cafa, que é a constituição que é cheia de água e terra, o gengibre é muito bom, porque o sabor picante do gengibre vai ajudar você a diminuir excesso de água, né? Que é o problema do cafa. Mas cuidado, porque o efeito pós-digestivo do gengibre, que é o efeito doce, pode ajudar a aumentar tecido se você quiser emagrecer. Eu acho que não é o seu caso, então não tem problema nenhum, tá, Ana? A Lourdes está falando, meu sogro tem problemas de coágulo de sangue. Ele pode consumir gengibre? Sim, porque o gengibre amplia a circulação, né? A gente sempre começa a pensar na fisiologia, tá, gente? Para eu responder uma pergunta dessas, eu não tenho tudo aqui de cor, não, mas eu penso na fisiologia. Quando eu penso que o gengibre é vasodilatador, ele vai aumentar a possibilidade de passar o sangue. Então, é muito importante para ajudar nessa história da anticoagulação. Aí, o que você tem que olhar? Lourdes, se ele tem um pita muito alto. Se ele tiver um pita muito alto, quer dizer, se ele tiver muito calor, se ele tiver queimação, se ele tiver azia, se ele tiver acidez gástrica intensa, aí você tem que pensar 2 vezes ou tem que diminuir a dose. Aí não pode fazer igual a Ana Mafra fez, que é usar muito gengibre no caldo de abóbora, que aliás é um caldo que eu adoro. Me deu água na boca, Ana. Ai, gente, quando eu chegar no Brasil, nós vamos encontrar e vamos comer até essas coisas boas que vocês ficam me falando, viu? A Alice está perguntando assim, uma sala pode ser usada com salada? Como usar como especiaria na comida? Sim. Massala, gente, é um conjunto de temperos. Existem massalas específicas para cada doxa. Existe massala anti-cafa, anti-pita, anti-vata. E você pode usar isso na sua refeição, na sua alimentação, junto com a sua comida. Muito bom, muito interessante. A Adriana Damasceno está falando, minha pressão é alta e tomo gengibre ainda. Então, você tem que perceber se a quantidade, a concentração de gengibre está sendo ruim ou boa para você. Gente,
Hipertensão, deixa eu falar uma coisa muito séria com vocês aqui. Eu sei que está no final da live e eu sei que já tem gente querendo fechar e terminar e dormir, mas olha só, isso é muito importante. Pressão alta não é uma doença para o resto da vida. Pressão alta é algo que dá para ser tratado, dá para ser cuidado, dá para ser resolvido do ponto de vista da medicina natural, tá bom? Doutora Elaine, mas como que eu faço isso? Olha, precisa de mudar estilo de vida, precisa de fazer adaptações. Mas eu aqui na Índia tenho clareza disso, eu tenho uma amiga indiana que faz um trabalho com as pessoas para cuidar de diabetes e pressão alta, e ela tem 1000 depoimentos de pessoas que se curaram a partir de uma dieta adequada, que é o que a gente ensina no TV, tá bom, gente? Não é nada muito diferente do que a gente ensina. Só que implementar isso no dia a dia é o mais desafiador. Então, quando eu voltar para o Brasil, eu estou esperando que a gente tenha esses momentos da gente ir junto para a cozinha, da gente ensinar vocês a comerem com qualidade, tá? Então, fiquem atentos a isso. Andréia, vai ser tudo disponibilizado desse jeito aqui, tá, Andréia? Do jeito que a gente está fazendo aqui, vai estar disponível para vocês. A Silmara está perguntando assim, no suco verde é melhor usar o gengibre natural? Sim, no suco verde eu acho melhor usar o gengibre natural. E também a quantidade do gengibre é proporcional ao seu calor, à sua temperatura e à temperatura do ambiente, tá? Do tempo aí. A quantidade precisa ser olhada também, né? A Cida está falando assim, meu esposo tem pressão alta, não come carne e ama gengibre. Ok, vai depender da quantidade e vai depender da combinação que ele faz, tá, Cida? Shirley, você quer fazer uma pergunta para mim no vídeo, meu bem? Bilzinha está me perguntando, quando você vai voltar? Quando a pandemia permitir, tá? Porque eu tô presa na Índia agora, porque o curso tá parado e não tem acordo do Brasil com a Índia, da Índia com o Brasil, pra gente voltar, porque os casos ainda estão aumentando aqui na Índia, então a gente tá em quarentena. Eu falo que é quarentena eterna, né, gente? Porque já vão 2 meses de quarentena, né? Obrigada, meu bem. Blusa linda, vermelho, combina comigo, né? Muito legal. Gente, vamos fazer a foto ilógica? Vamos fazer uma foto bem diferente, bem lógica? O que a gente vai fazer agora? Gengibre, careta de quem tá comendo gengibre puro. Ah, tem outra dica para dar para vocês. Sabe aqueles cristais de gengibre que vocês compram em farmácias homeopáticas ou então em lojas de produtos naturais? Ele é ótimo para dar um bom paladar, um bom hálito. Muito legal comer esse gengibre. Existe dele salgado, existe dele adocicado. Vocês imaginam que eu não aguento ele salgado de jeito nenhum, né? Porque o salgado, ele tem um elemento fogo. E o gengibre também tem um elemento fogo, então ele esquenta demais. Eu não consigo salgado. Mas o doce eu gosto muito. Então, esqueci o nome dele, mas é uns cristalzinhos de gengibre que você também pode carregar na bolsa com você, né? Você que é mulher. Ou no carro, você que é homem, né? E de vez em quando mastigar aquilo. Obrigada, Jamile. Desejando que tudo fique bem para que eu possa voltar logo. Amém, amém. Eu tenho certeza, minha amiga Helena, que está aqui na live, ela falou assim para mim outro dia, ela é um amor e sempre me incentiva. Ela me disse assim, na hora certa, seus caminhos vão se abrir para que você volte. E eu falei, adorei ouvir isso. Eu tento me acalmar e respirar fundo e falar, ok, na hora certa, os caminhos vão se abrir para eu voltar para o Brasil, né? E aí a gente vai fazer muitas coisas legais juntos. Olhinho pintadinho? Tá bom, Fabi. Obrigada. Foto ilógica. Careta? Vamos fazer uma careta? Não sei se isso ficou bom ou ficou ruim aí. Ou então uma dessas assim, porque o indiano, você sabe que no Ocidente a gente não usa muito essa mensagem aqui, né?
porque ela pode significar outra coisa. Mas para o indiano, essa mensagem é uma mensagem do mudra da sabedoria, é uma expressão do yoga. Então, a gente não usa porque significa outra coisa, mas aqui é muito interessante, porque significa sabedoria, né? É um mudra muito usado, uma pose de mãos muito usada aqui, né? Pessoal, eu vou me despedir de vocês. Tá quase chegando no fim da live. E tem pessoas me pedindo para falar comigo no vídeo. É isso mesmo? Jesus ou Efigênia, você quer falar comigo no vídeo? Coloca assim pra mim que eu abro pra você, que ainda dá tempo. A gente tem 6 minutinhos ainda. A foto ficou boa, Fabi? Ô, gente, se vocês publicarem essa foto, vocês marcam a gente. Me marca lá, marca @doutora Elaine Pimentel pra gente curtir vocês, tá? Me ajuda a ajudar vocês, principalmente quem depende da internet para viver e quem precisa da internet para se expressar e para contar o que está fazendo. A gente quer ajudar você, a gente quer curtir você lá. Ajuda a gente, marca a gente, que a gente marca você de volta e a gente continua nessa ajuda mútua, tá bom? Você não conseguiu capturar a foto, não? Você quer que eu faça outra? Então tá, nunca vai ser igual, mas eu faço. Foto e lógica para dar e vender, né? Obrigada, gente. Saudades também de vocês. Obrigada demais. Aqui pra mim é dia, né, Bilzinha? Então aqui eu tô amanhecendo. Aqui são 6:30 da manhã. Eu já tô começando o dia de quinta-feira. Vocês sim vão dormir, vão descansar. Pessoal, então eu fico feliz de ter contribuído aí mais um pouquinho para esse aprendizado, né, de tornar vocês cada dia mais saudáveis e mais autônomos, com coisas simples que estão aí na sua cozinha. Vai lá, faz uso do que você tem, põe na pauta do seu dia a dia, não esquece de usar as coisas simples da vida. A gente não precisa de ficar usando remédio demais para a vida ficar bonita e a gente ficar bonita na fita, sabe? A gente precisa de outros cuidados. Eu quero contar para vocês que eu já estou dando consultorias online. Eu comecei já a dar consultorias online, então se alguém precisar das minhas consultorias online, eu estou atendendo uma pessoa por dia por causa da minha internet, mas eu já estou começando, tá? Eu agradeço demais a quem já entrou em contato comigo e que já está disponível para esse crescimento individual, mas nós em breve também vamos fazer outras coisas que vai ajudar vocês a estarem com a gente, tá bom? Ó, beijos, muito amor aí para vocês, muita gratidão por a gente estar juntas e juntos, por vocês estarem comigo nessa fase em que eu estou desejosa de voltar para casa. E cada vez que eu encontro com vocês, é essa sensação de, ai, tô voltando. Obrigada. Beijos. Fiquem com Deus. Se faltou alguma pergunta, coloca nas nossas mídias que a gente responde, tá? Tchau, tchau.